O problema de querer viver no limite é que, mais cedo ou mais tarde, você acaba encontrando alguém disposto a te empurrar para ele. Eu não tinha um plano, apenas um desejo pulsante de me aproximar daquele mundo que sempre me chamou como um vício inconfessável. Não bastava assistir de longe, ouvir histórias ou me alimentar do mistério. Eu queria sentir, tocar, provar o perigo na pele. E a oportunidade apareceu como se o destino tivesse atendido meu chamado. Era noite quando tudo começou. Entre mafiosos. Capítulo 1. O convite ao perigo. Nicole. A adrenalina sempre foi meu combustível. Algumas pessoas buscam segurança, um roteiro previsível para a vida, mas eu? Eu quero o caos, a emoção, a incerteza do próximo passo. A ideia de seguir um caminho traçado por outros me dá arrepios, e não dos bons. Quero sentir meu coração bater tão forte que pareça prestes a explodir. Quero o risco, o perigo, quero saber que estou viva a cada segundo. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Desde criança, escalava muros, me metia em encrenca, testava limites. Minhas escolhas sempre foram movidas pelo desejo de ir além, de tocar o impossível e desafiá-lo. E talvez por isso a máfia tenha me chamado como um sussurro irresistível no meio da noite. Há algo de intoxicante em um mundo onde o medo e o poder andam de mãos dadas. Regras que ninguém ousa quebrar, códigos silenciosos, alianças forjadas no fogo da lealdade e da traição. Para a maioria das pessoas, é um universo proibido. Para mim, é um convite. Quero me perder nesse jogo onde quem hesita, perde. Quero estar onde as regras são diferentes, onde as consequências são reais e onde o perigo não é uma possibilidade, mas uma certeza. Não sou uma tola romântica que busca um conto de fadas. Meu interesse não é em heróis de armadura brilhante, mas sim nos lobos vestidos de terno impecável, nos homens que exalam perigo com o olhar e dominam a sala sem precisar dizer uma única palavra. E, no fundo, sei que esse fascínio pode ser minha ruína. Mas qual seria a graça da vida sem um pouco de destruição? Bem-vindo à história de Vitor Caruso. Já se inscreveu no canal? Se não, agora é a hora. Ative o sininho, curta e prepare-se para uma história que vai te prender do começo ao fim. Hoje, vamos mergulhar no mundo da máfia, onde o perigo tem um perfume viciante e o desejo vem disfarçado de jogo de poder. Escolhas erradas podem ser fatais. Mas quem disse que Nicole tem medo de errar? Ela sempre quis mais. Mais adrenalina, mais emoção, mais do que uma vida comum poderia oferecer. E quando seu caminho cruzou com dois homens que podiam mudar seu destino, ela percebeu que estava muito além do ponto de retorno. Agora, segure firme. As portas do perigo estão se abrindo. Eu estava em um bar discreto, daqueles que só se encontra quando se sabe exatamente onde procurar. O tipo de lugar onde as conversas são baixas, os olhares são longos e as promessas perigosas são seladas com um aperto de mão firme. O ambiente exalava algo quase palpável, tensão, sigilo, um submundo oculto à vista de todos. O cheiro amadeirado da mobília antiga se misturava ao aroma forte de charuto, e o tilintar dos copos era abafado por uma melodia de jazz que se arrastava como um segredo contado ao pé do ouvido. Sentei-me ao balcão, observando. Era assim que tudo começava. Primeiro, se aprende a ler o ambiente, depois, se encontra o jogo. E eu sempre fui boa em jogos. Os homens ali não eram como os que se encontram em qualquer esquina. Moviam-se de forma calculada, precisos como predadores à espreita. Vestiam-se bem, mas não ostentavam. A riqueza estava nos detalhes, o corte impecável do terno, o brilho discreto de um relógio caro, a postura de quem está acostumado a mandar. E então, eu o vi. Ele estava encostado no balcão, segurando um copo de uísque como se o tempo não tivesse pressa para ele. Os olhos escuros varreram o ambiente, atentos a tudo, mas sem demonstrar qualquer urgência. Era um homem que exalava perigo sem precisar erguer a voz. Meu coração acelerou. Não pelo medo, mas pela certeza de que ele era a porta para o mundo que eu queria. E eu estava prestes a atravessá-la. Tinha certeza de que aquele homem sentado ao meu lado era um mafioso. Não apenas pelo corte impecável do terno ou pelo Rolex discreto em seu pulso, mas pelo ar que carregava, uma presença densa, quase sufocante. Ele exalava perigo, não de maneira óbvia ou forçada, mas com uma naturalidade que fazia parecer que o mundo ao seu redor girava em outra frequência. Observei-o por um instante, medindo cada detalhe. O jeito como segurava o copo de uísque, os dedos firmes no vidro grosso, mas sem pressa alguma.
Sua postura era de quem já viu demais, já fez demais, e agora apenas observa o jogo, como um rei no alto do tabuleiro, sem precisar mover as peças. E então, eu fiz o que sempre fiz: joguei. Meus olhos deslizaram até os dele, um convite silencioso, calculado. Inclinei levemente o corpo na direção dele, deixando que o perfume marcante que eu usava ocupasse o espaço entre nós. Era um jogo que eu dominava, medir a resposta no brilho dos olhos, na mudança sutil da respiração, no tique quase imperceptível dos lábios. Mas ele simplesmente me ignorou. Foi como bater contra uma parede de concreto. Nenhum olhar de volta. Nenhum traço de interesse. Nenhuma mínima reação ao meu movimento. Era como se eu sequer existisse. O gelo percorreu minha espinha. Não era orgulho ferido, não era frustração. Era algo mais profundo, algo que eu não esperava: insignificância. Ali, naquele mundo ao qual eu tanto queria pertencer, meu jogo não valia nada. Eu era apenas mais uma alma perdida, tentando brincar com fogo sem sequer entender a natureza das chamas. E eles não davam a mínima. Porque estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que eu ainda não compreendia. Após minha tentativa frustrada de me aproximar daquele homem enigmático no bar, decidi que, para entender verdadeiramente o mundo da máfia, precisaria observar e aprender. Estudei seus gestos, a forma como se portavam, a linguagem corporal que exalava confiança e autoridade. Notei que raramente demonstravam emoções. Seus rostos eram máscaras impenetráveis, e suas palavras, medidas e precisas. A postura ereta, os movimentos calculados e o olhar firme transmitiam uma presença que impunha respeito sem a necessidade de palavras. Compreendi que, para ser levada a sério nesse universo, deveria incorporar esses comportamentos em minha própria atitude. Foi então que algo inesperado aconteceu. Minha melhor amiga, Meg, começou a namorar Enrico, o carismático proprietário da maior construtora de Chicago. Desde o início, senti que havia algo mais por trás de seu charme e sucesso. Havia uma aura de mistério e poder que me deixava inquieta. Meg, sempre tão transparente comigo, tornou-se reservada, evitando detalhes sobre seu relacionamento. As mudanças em Meg começaram de forma sutil. Ela passou a frequentar eventos exclusivos, vestindo roupas de grife que antes não faziam parte de seu guarda-roupa. Seus horários tornaram-se regulares, e ela frequentemente cancelava nossos encontros sem explicações convincentes. Notei também que ela evitava certos assuntos e parecia constantemente em alerta, como se estivesse sempre à espera de algo ou alguém. Minha preocupação atingiu o ápice quando soube que Meg quase fora vítima de um tiroteio. Ela escapou por pouco, mas o incidente deixou marcas visíveis em seu comportamento. Decidi que era hora de confrontá-la. Meg, precisamos conversar, disse, minha voz firme, mas carregada de preocupação. Ela me olhou, hesitante, antes de assentir e sentar-se ao meu lado. O que está acontecendo? Perguntei diretamente. Enrico é um mafioso, não é? Meg desviou o olhar, suas mãos tremendo levemente. Agora que você sabe, começou, a voz quase um sussurro, precisa entender que sua vida também está em risco. Meu coração disparou. As histórias que antes me fascinavam agora se tornavam realidade diante de mim, trazendo consigo perigos que eu mal podia imaginar. Meg explicou que Enrico era mais do que apenas um empresário influente. Ele ocupava uma posição de destaque na organização criminosa que controlava grande parte da cidade. As festas luxuosas, os encontros secretos, a constante vigilância, tudo fazia parte de um mundo onde confiança era rara e traição, mortal. Uma vez dentro, sair pode ser ainda mais perigoso. Após nossa conversa inicial, Meg começou a compartilhar comigo os detalhes do mundo em que estava imersa. Nossas reuniões tornaram-se sessões confidenciais, onde ela desabafava sobre as complexidades e os perigos que a cercavam. Em uma tarde chuvosa, nos encontramos em meu apartamento. O som suave da chuva contra as janelas criava uma atmosfera íntima. Meg, com uma expressão séria, começou a falar. Nicole, você não faz ideia de como é lá dentro. As regras são rígidas, e a lealdade é tudo. Eles têm um código de silêncio absoluto, o omertá. Qualquer um que quebre esse código. Bem, as consequências são severas. Enquanto ela falava, pude quase sentir o peso desse código, uma presença invisível que pairava sobre nós. E os homens? Perguntei,
tentando aliviar a tensão. São tão charmosos quanto nos filmes. Meg soltou uma risada curta, mas sem humor. Charmosos, sim, mas também perigosos. Eles têm uma presença que domina o ambiente. Não é apenas a aparência, é a maneira como se movem, como falam. Tudo neles exala poder e controle. Imaginei esses homens entrando em uma sala, seus passos firmes ecoando, olhares penetrantes que não deixam espaço para questionamentos. E Enrico? Perguntei suavemente. Ela suspirou, olhando para as próprias mãos. Enrico é diferente. Ele tem uma fachada de empresário respeitável, mas por trás disso, há um homem envolvido em negócios obscuros. Ele está profundamente enraizado nesse mundo. Senti um calafrio ao ouvir essas palavras. O perigo que antes parecia distante agora estava mais próximo do que nunca. O peso da situação caiu sobre mim como uma tonelada. Minha curiosidade havia me levado a um caminho perigoso, e agora, tanto Meg quanto eu estávamos presas em uma teia que parecia impossível de escapar. Os dias que se seguiram àquela conversa foram uma mistura de inquietação e fascínio. Cada palavra que Meg tinha me contado ecoava na minha mente, e quanto mais eu pensava, mais eu percebia que estava envolvida de um jeito que não havia mais volta. Meg não falava muito sobre Enrico abertamente, mas, pouco a pouco, os detalhes escapavam. E eu devorava cada um deles. Você não entende, Nicole, ela sussurrou em uma noite, enquanto estávamos sentadas no lounge de um bar discreto, o tipo de lugar que atrai olhares curiosos, mas onde ninguém se atreve a perguntar nada. O ar tinha aquele aroma inconfundível de madeira polida e uísque envelhecido, misturado ao perfume amadeirado de algum homem elegante que passou por nós. Me faça entender. Ela umedeceu os lábios, hesitante. Esses homens. Eles não são como os outros. Eles olham para você e já sabem tudo sobre você. São calculistas, observadores. Quando falam, não dizem nada sem um propósito. Quando se movem, fazem isso como se possuíssem o ambiente. Meg suspirou, um olhar distante e levemente perturbado. Quando você está com eles, sente que está segura e em perigo ao mesmo tempo. Como se fosse valiosa, mas também como se estivesse prestes a ser destruída. Eu me arrepiei. Isso não soa nada saudável. Ela soltou uma risada baixa. Não é, mas é viciante. Eu entendi no mesmo instante. Já havia sentido aquele tipo de presença uma vez, naquele bar, quando fui completamente ignorada por um homem que claramente pertencia àquele mundo. Era uma energia crua, um domínio silencioso que não precisava de palavras. Mas e Enrico? Pressionei. Meg desviou o olhar, girando lentamente a taça de vinho entre os dedos. Ele é tudo isso. E mais. Você já viu como ele entra em um lugar? Não precisa falar, não precisa levantar a voz. Os outros simplesmente se calam e esperam que ele decida quem pode respirar e quem não pode. Aquela frase me gelou. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Ela respirou fundo. Você acha que eu tenho escolha? Antes que eu pudesse insistir mais, um silêncio tenso se espalhou pelo bar. E então, eu o vi. Enrico. Ele estava parado na entrada, impecável, os olhos varrendo o ambiente com a precisão de alguém que já conhece cada detalhe sem precisar perguntar. Ao seu lado, dois homens altos, a postura ereta e a expressão indecifrável. Eu não conseguia desviar o olhar. Meg também não. Ele era bonito, mas não era só isso. Ele era letal. O grande dia de Meg. O grande dia finalmente chegou, o casamento de Meg e Enrico. Desde o amanhecer, a cidade parecia envolta em uma aura de expectativa. As ruas estavam mais movimentadas, e havia um burburinho sutil no ar, como se todos soubessem que algo grandioso estava para acontecer. Para mim, este não era apenas o casamento da minha melhor amiga, era uma oportunidade de me aproximar ainda mais daquele mundo que tanto me fascinava. Economizei cada centavo para adquirir um vestido que não apenas estivesse à altura da ocasião, mas que também me destacasse. Escolhi um modelo elegante, de seda preta que abraçava minhas curvas, com detalhes sutis em renda que sugeriam mais do que revelavam. O tecido suave contra minha pele me fazia sentir poderosa e confiante. Sabendo da importância dos acessórios, pedi a Meg que me emprestasse uma de suas joias. Ela, sempre generosa, abriu seu cofre repleto de presentes luxuosos que receberá de Enrico.
Entre colares de diamantes e pulseiras de ouro branco, meus olhos foram atraídos por um par de brincos de esmeralda, cuja profundidade verde parecia esconder segredos inconfessáveis. Ao colocá-los, senti um peso agradável, como se carregasse um pedaço daquele mundo misterioso comigo. Ao chegar ao local da cerimônia, fui recebida por uma visão deslumbrante. O salão estava decorado com arranjos florais exuberantes, exalando fragrâncias que misturavam jasmim e rosas vermelhas. As mesas eram cobertas por toalhas de linho impecavelmente brancas, contrastando com a opulência dos candelabros dourados que lançavam uma luz suave e acolhedora. O som de uma orquestra ao vivo preenchia o ambiente, suas melodias clássicas criando uma atmosfera de elegância intemporal. Os convidados, vestidos em trajes sofisticados, conversavam em tons baixos, mas suas risadas ocasionais indicavam alegria compartilhada. Observei os homens, altos, de postura imponente, ternos perfeitamente ajustados que destacavam suas silhuetas fortes. Havia uma confiança natural em seus movimentos, como se cada passo fosse cuidadosamente calculado. As mulheres, igualmente deslumbrantes, exibiam vestidos que variavam do vermelho profundo ao azul safira, adornadas com joias que refletiam a luz ambiente de maneira hipnotizante. Enquanto me misturava aos convidados, não pude deixar de notar os olhares que se cruzavam, as conversas interrompidas abruptamente quando alguém se aproximava. Havia uma corrente subjacente de segredos, uma dança silenciosa de poder e influência. Senti-me atraída por essa dinâmica, desejando entender mais, mergulhar mais fundo. Durante a recepção, aproximei-me de Meg, que estava radiante em seu vestido de noiva. Seus olhos brilhavam com uma mistura de felicidade e algo mais, talvez uma compreensão do mundo em que agora estava oficialmente inserida. Você está deslumbrante, Meg, elogiei, sorrindo. Ela segurou minha mão, seus dedos frios contrastando com o calor do ambiente. Obrigada, Nicole. Estou tão feliz que você esteja aqui comigo. Antes que pudéssemos continuar, Enrico se aproximou. Sua presença era avassaladora, o ar parecia mudar ao seu redor. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, seus olhos escuros avaliando-me por um breve momento antes de se voltar completamente para sua nova esposa. Enquanto os observava juntos, uma mistura de admiração e inveja tomou conta de mim. Eu queria aquilo, não apenas o glamour e a riqueza, mas a intensidade, o perigo velado, a sensação de estar viva em cada momento. Decidi que aquela noite seria o início de uma nova jornada para mim. Eu estava determinada a encontrar meu próprio caminho naquele universo sedutor e perigoso, custe o que custar. Com esse pensamento, mergulhei na celebração, pronta para aproveitar cada oportunidade que surgisse, cada conexão que pudesse me aproximar do mundo que tanto desejava conhecer. O casamento de Meg e Enrico não era apenas uma celebração, era um espetáculo. O luxo estava em cada detalhe, mas a verdadeira riqueza não estava nas joias brilhantes ou nos vinhos caríssimos. Estava nas pessoas. No poder que emanava delas. No silêncio que falava mais do que palavras. E foi no meio desse cenário que dois homens se destacaram para mim. O primeiro foi Luca, o Falcão. Ele não era apenas um convidado, não estava ali para brindar ou sorrir para as fotos. Ele se movia como uma sombra, atento a tudo e a todos, os olhos sempre varrendo o salão como se buscassem uma ameaça invisível. Luca era o tipo de homem que fazia o perigo parecer elegante, discreto, preciso, letal sem precisar demonstrar. Só parou quando a cerimônia começou, assumindo seu lugar como padrinho ao lado de Caterina Risse. Meg me lançou um olhar rápido quando percebeu meu interesse. Não atravessa o caminho dela, Nicole, sussurrou entre dentes. Ela é puro poder. Olhei para Caterina com mais atenção. Ela não fazia nada para chamar a atenção, mas, ao mesmo tempo, era impossível ignorá-la. O vestido preto, nada tradicional para uma madrinha, abraçava suas curvas como uma segunda pele. Seu olhar era afiado, a expressão impassível. Ela não sorria como as outras mulheres, não se movia como as outras mulheres. Se o salão fosse um tabuleiro, Caterina seria uma rainha que ninguém ousava desafiar. Mas entre ela e Luca, nada. Nenhum gesto, nenhum olhar furtivo. Nenhuma faísca perceptível. E então havia Vitor Caruso. A princípio, eu nem tinha reparado nele. Mas quando entrei no salão de braços dados com ele, senti algo diferente. Ele era alto, com ombros largos e um perfume amadeirado que parecia ter sido feito para se misturar ao meu.
Sua mão pousou suavemente na curva das minhas costas enquanto caminhávamos, um gesto pequeno, mas carregado de algo indescritível. Ele não me olhou imediatamente, e quando fez, não houve aquela intensidade esmagadora que alguns homens gostam de usar para seduzir. O olhar dele era mais paciente. Como se estivesse me avaliando, como se quisesse entender quem eu era antes de decidir qualquer coisa. Você está linda esta noite. A voz dele era grave, mas sem esforço. Sem promessas vazias, sem joguinhos baratos. E aquilo me agradou. Não era só a beleza. Não era só o mistério. Era a sensação de que Vítor Caruso não tentava ser encantador. Ele simplesmente era. E eu queria saber mais. O salão estava tomado pela celebração, risos misturando-se ao tilintar de taças e ao suave jazz que preenchia o ambiente. O casamento de Meg e Enrico era mais do que um evento, era um jogo de poder. Cada olhar carregava um significado, cada movimento era uma peça no tabuleiro invisível que só quem entendia aquele mundo sabia jogar. E eu queria jogar. Vítor Caruso era um homem encantador, discreto, um mistério que se desdobrava lentamente. Mas Luca era fogo. Jovem, impetuoso, predador. Seu olhar nunca ficava tempo demais em um lugar, a postura sempre alerta, como se sua natureza não o permitisse relaxar completamente. E era exatamente isso que me fazia querer provocá-lo. A primeira vez que o peguei me observando foi quando passei por ele, sentindo o olhar queimando minhas costas. Me virei de propósito, segurando o olhar dele por um segundo a mais do que o necessário. Um pequeno sorriso se formou no canto dos meus lábios. Ele desviou. Interessante. Não demorou para que eu encontrasse um pretexto para cruzar o caminho dele novamente. Peguei uma taça de champanhe no bar e deslizei pelo salão, parando casualmente ao lado dele, que estava de braços cruzados, assistindo tudo com uma expressão de puro tédio. Você está de folga, Luca? Provoquei, inclinando a cabeça levemente. Ele não me olhou imediatamente. Bebeu um gole do seu uísque antes de responder. Você sempre faz perguntas óbvias ou só quando quer atenção? Sorri. A caça havia começado. Sempre, quando encontro alguém interessante. Dessa vez, ele me olhou. E foi intenso. Havia algo nos olhos dele que me desarmava e me incendiava ao mesmo tempo. Um olhar afiado, como se estivesse me decifrando, tentando entender o que exatamente eu queria. Você está brincando com fogo, princesa. Minha pele formigou. O jeito como ele disse aquilo. Princesa. Não era um elogio. Não era um apelido carinhoso. Era um aviso. E eu adorei. Me aproximei um pouco mais, apenas o suficiente para sentir o calor do corpo dele tão próximo ao meu. Gosto de calor, murmurei, deslizando a taça de champanhe entre os dedos. Por um instante, vi algo faiscar nos olhos dele. Um desejo contido, um impulso que ele segurava com força. Mas, antes que eu pudesse me deleitar com a vitória, ele simplesmente deu um passo para trás, afastando-se. Então tome cuidado para não se queimar. E saiu, me deixando ali, rindo sozinha. Ele resistiu. Mas não por muito tempo. Luca resistia ao jogo que eu propunha, mas eu via através dele. O jeito como ele apertava o copo, como sua mandíbula tensionava cada vez que eu sorria de forma provocativa. Ele gostava do jogo, mas algo o impedia de ceder. E naquela noite, eu descobri o porquê. Foi um detalhe. Um instante. Mas eu vi. A festa estava animada, e eu me encontrava ao lado de Meg, observando a pista de dança quando uma movimentação do outro lado do salão chamou minha atenção. Luca estava encostado no bar, parecendo entediado como sempre. Mas então ela apareceu. Antonella. Não precisei que ninguém me dissesse quem ela era. Eu reconheci pelo jeito que os olhos de Luca endureceram no segundo em que a viu se aproximar. Pelo modo como seu corpo, antes relaxado, ficou tenso, como um animal que sente uma ameaça por perto. E então houve o olhar dela. Antonella se movia como uma mulher que sabia exatamente o impacto que causava. O vestido preto justo abraçava cada curva, o salto fino ecoava no chão de mármore, e o sorriso era frio, quase cruel. Não um sorriso de saudação, mas de provocação. Ela parou ao lado dele, casualmente, como se não estivesse prestes a incendiar o ar ao redor deles.
Vejo que continua inquieto, Falcão. Sua voz era sedosa, mas havia um peso escondido ali, algo que não era só uma saudação. Luca nem se virou para olhá-la. E você? Vejo que continua se metendo onde não deve. Os olhos de Antonella brilharam, e meu interesse disparou. Eles se conheciam. Não apenas isso. Havia algo a mais ali. A tensão entre os dois era palpável. Não uma tensão qualquer, mas aquela que vem carregada de história. De coisas não ditas, de brigas inacabadas, de algo que tinha sido e que talvez ainda fosse. Aposto que sentiu minha falta. Antonella inclinou-se levemente para o lado, fingindo ajeitar a pulseira delicada no pulso. Mas o gesto trouxe sua mão perigosamente perto da cintura de Luca. Foi sutil, mas eu vi. Luca expirou pesadamente pelo nariz, como se estivesse contendo um instinto. Você aposta errado. Antonella riu. Uma risada baixa, arrastada, o tipo que uma mulher solta quando sabe exatamente o que está fazendo. E então, antes de se afastar, ela passou os dedos suavemente pelo ombro dele. Ele endureceu. Ela se virou e sumiu na multidão, deixando Luca ali, imóvel. E foi naquele instante que eu soube. Luca e Antonella tinham um passado. E, se eu quisesse brincar com fogo, precisaria entender primeiro quem já havia se queimado antes de mim. A tensão entre Luca e Antonella ainda pairava no ar quando decidi sair dali. O olhar que troquei com Luca antes de me afastar dizia muito, e ao mesmo tempo, nada. Mas uma coisa era certa. Havia um passado entre ele e Antonella, e se eu quisesse me divertir com ele, precisaria entender exatamente até onde poderia ir. Fui até o bar, sentindo o peso da atmosfera carregada no salão. A festa continuava, os convidados riam, brindavam, enquanto segredos corriam soltos entre taças de champanhe e olhares discretos. Foi então que senti algo. Primeiro, um arrepio na nuca. Depois, um movimento sutil ao meu lado. Você está sozinha? A voz era de um desconhecido. Grave, carregada de um tom que me fez virar lentamente. O homem era alto, cabelos escuros penteados para trás, o sorriso meio torto sugerindo algo que não me agradava. Ele segurava um copo de uísque e me observava com o tipo de interesse que eu reconhecia de longe. Aquele olhar de posse. De quem não pede, apenas toma. Sorri, sem me abalar. Até onde eu sei, sim. Ele se aproximou um pouco mais. Não deveria estar. Aquela frase. A maneira como ele disse. Como se estivesse me dando um aviso, como se eu precisasse de proteção. Eu ia responder, ia testar a paciência dele só para ver até onde ele achava que podia ir, quando algo inesperado aconteceu. Um braço deslizou pela minha cintura. Firme, quente. A presença veio antes da voz. Eu estava demorando? Reconheci o perfume antes mesmo de olhar para ele. Vitor. O desconhecido piscou lentamente, os olhos avaliando a situação. Não sabia que estava acompanhada, ele murmurou, levantando as mãos em um gesto de falsa inocência. Vitor não disse nada. Apenas ficou ali, parado ao meu lado, o braço ainda firme ao redor da minha cintura. O homem segurou o olhar dele por um instante a mais, como se estivesse testando sua paciência, mas no fim, apenas deu um sorriso enviesado e se afastou. Eu só respirei quando ele sumiu na multidão. Vitor soltou minha cintura lentamente, mas sem me olhar. Você não precisava ter feito isso, comentei, cruzando os braços. Ele virou a taça de uísque nos lábios, pensativo, antes de me encarar. Precisava. Nada mais. Nenhuma explicação. Ele apenas me deixou ali, processando o que acabará de acontecer. E, pela primeira vez naquela noite, percebi que talvez Vitor Caruso fosse muito mais do que eu imaginava. Capítulo 2. O jogo começa. Luca o Falcão. Desde o momento em que ela entrou, algo mudou no ambiente. Não era só o vestido impecável ou o jeito como ela caminhava, como se já soubesse que atraía olhares. Era a energia que carregava. A confiança de quem não pedia permissão para existir. Eu ignorei. Pelo menos, tentei. Minha atenção deveria estar na segurança, nos olhares errados, nos movimentos suspeitos. No jogo que realmente importava. Mas, toda vez que eu desviava o olhar pelo salão, lá estava ela. Como se desafiasse minha concentração só pela presença. Nicole.
Sabia seu nome porque, no nosso mundo, tudo se sabe. A melhor amiga da noiva. A garota que não pertencia àquele universo, mas queria pertencer. Desde o momento em que senti o olhar de Nicole cruzar o salão e pousar sobre mim, soube que estava testando limites. Ela não era sutil, não tentava esconder o interesse. Pelo contrário, desafiava, provocava, queria ver até onde podia ir. Eu não deveria me importar. Mas me importei. Quando ela passou por mim, senti seu perfume antes mesmo de olhar. Era doce, mas não óbvio. Uma mistura viciante de algo suave e perigoso ao mesmo tempo. Quando se virou, me olhando direto nos olhos, percebi que estava me estudando, esperando minha reação. E, porra, ela sabia jogar. Desviei antes que ela pudesse ler demais no meu olhar. Mas ela não desistiu. Minutos depois, ali estava ela de novo, parando ao meu lado no bar como se fosse por acaso. Como se não soubesse exatamente o que estava fazendo. Eu fingi tédio. Segurei o copo de uísque com uma mão, o outro braço cruzado sobre o peito, sem demonstrar interesse. Mas eu sentia. Sentia a forma como ela inclinou o corpo na minha direção. O jeito como a luz refletia em sua pele, o sorriso lento que surgia enquanto esperava que eu a notasse. Você está de folga, Luca? A provocação veio fácil, mas o tom. O tom me fez segurar o copo com mais força. Bebi um gole antes de responder, sem me virar. Você sempre faz perguntas óbvias ou só quando quer atenção? Ela riu. Aquele tipo de riso que não era só diversão, mas desafio. Sempre, quando encontro alguém interessante. Dessa vez, olhei para ela. E me arrependi no mesmo instante. Porque ela era perigosa. Não do tipo óbvio, não da forma em que se vê uma arma carregada ou um homem prestes a atacar. O perigo dela estava na forma como sabia mexer as peças do jogo, como conhecia as reações que despertava e as usava a seu favor. Mas, acima de tudo, o perigo estava no fato de que, por um momento, eu quis entrar no jogo dela. Você está brincando com fogo, princesa. Ela não recuou. Ao contrário, aproximou-se um pouco mais, o olhar fixo no meu, a taça de champanhe equilibrada entre os dedos. Gosto de calor. A tensão se intensificou e, por um instante, eu senti o impulso, a faísca. Mas eu não podia. Por isso, antes que ela percebesse que estava ganhando, dei um passo para trás. Então tome cuidado para não se queimar. E saí. E eu não queria ser o caminho dela para isso. Tentei manter distância, afundado no trabalho, atento aos pontos de entrada, às movimentações sutis entre os homens de Enrico. Até que Antonella apareceu. O mundo pareceu diminuir quando ela se aproximou. O vestido negro era impecável, mas o olhar era o que realmente intimidava. Antonella Ricci não precisava erguer a voz para ser ouvida. Não precisava ameaçar para ser temida. Ela era uma ameaça. E eu sabia disso melhor do que ninguém. Distraiu-se, Falcão? A voz dela deslizou no ar como uma lâmina afiada. Não me mexi. Você sabe que não. Ela inclinou levemente a cabeça, olhos de predador avaliando cada detalhe. Tem certeza? Porque, do meu ponto de vista, parece que você encontrou algo interessante esta noite. Eu ri baixo. Ou alguém. Travei a mandíbula. Antonella era boa nesse jogo. Boa em testar, provocar, encontrar fraquezas. E eu nunca fui um homem fácil de dobrar. Mas ela sabia onde cutucar. Sabia o que olhar. E eu sabia que, mesmo sem admitir, ela já tinha percebido Nicole. Não há nada ali, soltei, firme, tentando encerrar o assunto. Claro que não, Antonella sorriu. Mas não foi um sorriso comum. Foi aquele sorriso dela. O que dizia que ela já sabia de tudo antes mesmo de eu perceber. Ela passou por mim como um vento frio, deixando perfume marcante para trás. E eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso do jogo que começava a ser jogado. Porque Antonella Ricci podia até não me confrontar agora. Mas eu sabia que, se eu não tomasse cuidado, em breve ela o faria. Jogo de caça, Luca, o Falcão. Ela estava me testando. Eu sabia desde o primeiro olhar, desde o jeito como sua boca desenhou aquele pequeno sorriso quando percebeu que eu a observava.
Nicole não era como as outras mulheres que vinham até nós, não implorava por atenção, não tentava agradar. Ela queria provocar. E mais do que isso, queria ver até onde podia ir. Mas ela estava lidando comigo. E eu não era um homem fácil de dobrar. Eu a observei de longe, fingindo desinteresse, enquanto ela atravessava o salão com a confiança de quem sabia que todos os olhares estavam nela. O vestido abraçava suas curvas como uma promessa, o brilho das esmeraldas que emprestou de Meg reluzia sob a luz amarelada dos lustres. Mas não era isso que prendia minha atenção. Era a forma como ela se movia. Como escolhia exatamente onde parar, exatamente quando rir, exatamente com quem conversar. Nicole não pertencia àquele mundo. Mas queria pertencer. E eu via isso no jeito como agora falava com um dos homens da mesa de Enrico. Um homem que, eu sabia, não tinha o menor respeito por mulheres bonitas que cruzavam seu caminho. Cruzei os braços, encostado na lateral do bar, observando de longe. Ela sabia o que estava fazendo? Ou só queria me irritar? Não demorou para que eu tivesse minha resposta. Ela inclinou o corpo para frente, os lábios se curvando em algo que não era bem um sorriso. Um gesto pequeno, mas calculado. A maneira como o homem à sua frente olhava para ela me disse tudo o que eu precisava saber. Nicole estava brincando. E, pior, ela sabia que eu estava vendo. Seu maxilar está travado, Luca. A voz de Antonella deslizou pelo meu ouvido antes mesmo de eu perceber sua aproximação. Virei apenas o suficiente para encará-la. Ela sorriu, satisfeita. Interessante. Não respondi. Ela se aproximou um pouco mais, como sempre fazia quando queria testar meu limite. Se está tão incomodado, talvez devesse fazer algo a respeito. Soltei uma risada seca, mantendo os olhos em Nicole, que agora ria de algo que o idiota à sua frente dizia. Isso não é da sua conta. Antonella sorriu mais, inclinando-se até quase roçar meu ombro. Tudo nesse salão é da minha conta, Falcão. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, e eu voltei minha atenção para Nicole. O jogo dela tinha acabado. Agora era minha vez. Me movi pelo salão sem pressa, sem olhar diretamente para ela até estar próximo o suficiente. Vi o momento exato em que ela percebeu minha presença, o modo como seus ombros ficaram tensos antes de se virar para mim. Se divertindo, princesa? Ela sorriu devagar. Bastante. Mas acho que você já sabe disso. O homem ao lado dela pigarreou, desconfortável. Ele podia não entender direito o que estava acontecendo, mas sentia. O peso da minha presença. O perigo no meu olhar. Nicole segurou minha atenção com o olhar, e eu soube que ela não recuaria. Ela queria ver até onde eu deixaria isso ir. Mal sabia ela. Eu não jogava para perder. Rival ou aliado? A festa seguia, os risos, os brindes, os jogos de poder acontecendo em cada canto do salão. Mas para mim, o foco se reduzia a 2 pontos, Nicole e Vitor Caruso. Eu nunca precisei me preocupar com Vitor antes. Ele sempre esteve por perto, discreto, observador. Um homem que preferia falar pouco e ouvir muito. Um jogador silencioso. Mas naquela noite, algo mudou. Ele estava vendo Nicole. E não como um espectador qualquer. O jeito como os olhos dele a acompanhavam pelo salão me dizia tudo. Não era uma observação casual. Não era curiosidade despretensiosa. Era o olhar de um homem que já tinha escolhido a sua presa. E aquilo acendeu algo dentro de mim que eu não queria nomear. Eu já sabia que Nicole era problema. Já sabia que estava deixando ela me puxar para um jogo que eu deveria ter evitado. Mas agora, havia outro jogador na mesa. E isso não me agradava. A primeira vez que percebi foi quando a vi atravessar o salão, sorrindo para alguém ao longe. Eu já estava atento, prestando atenção em cada passo, cada interação. E foi nesse momento que meus olhos encontraram os de Vitor. Ele também estava olhando. O copo de uísque girava lentamente entre seus dedos, sua postura relaxada demais para ser natural. Mas eu vi a maneira como seu olhar seguia Nicole. Calculando. Avaliando. Esperando. Merda. Isso não podia acontecer. Eu conhecia Vitor o suficiente para saber que ele não era impulsivo como eu. Ele não avançava de imediato.
Ele esperava, cercava, entendia o terreno antes de atacar. Ele jogava o jogo de forma limpa, mas isso não significava que ele não jogava para vencer. E Nicole? Ela não fazia ideia de que tinha chamado a atenção errada. Ou talvez soubesse. Talvez ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Me aproximei do bar, ficando perto o suficiente para medir a reação de Vitor. Ele me viu, e um sorriso curto surgiu no canto de sua boca, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Interessante, ele murmurou, sem me olhar diretamente. O quê? Ele girou o copo nos dedos, olhando de novo para Nicole, que agora estava perto da pista de dança. Você. Fiquei em silêncio. Nunca te vi perder a paciência por alguém antes, Falcão. A forma como ele disse isso, sem pressa, sem forçar nada, foi um golpe mais forte do que qualquer provocação direta. Porque ele sabia. Sabia que eu estava jogando também. E isso colocava Vitor em uma posição que eu ainda não tinha certeza de como lidar. Ele era meu rival ou meu aliado? A resposta para essa pergunta definiria muita coisa. Inclusive o futuro de Nicole. Pequeno aviso, grande problema. A festa ainda estava acontecendo, os convidados rindo, os brindes sendo erguidos no ar, mas algo estava errado. Nada grande. Nada que fizesse os civis notarem. Mas para quem cresceu nesse mundo, um detalhe fora do lugar já era o suficiente para colocar tudo em alerta. Eu vi primeiro na forma como os seguranças de Henrico se movimentaram, rápidos, discretos, mas com propósito claro. Algo fora do roteiro. Depois, vi quando um dos homens de Henrico se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. O sorriso no rosto do noivo não mudou, mas seu olhar ficou mais afiado. Algo estava acontecendo. E então, como um relógio que marcava a hora exata do problema, Vitor apareceu ao meu lado. Temos visita. Levantei uma sobrancelha. Que tipo de visita? Ele deu um gole no uísque, como se não estivesse prestes a me contar algo que podia estragar a noite de muita gente. 2 homens da família Romano estão na porta. Querem falar com Henrico. Fiz uma careta. Romano? Eles nem foram convidados. Exato. Cruzei os braços. Os Romano não eram uma grande ameaça, mas gostavam de lembrar que existiam. Pequenos golpes, pequenas provocações. Nada grave o suficiente para uma retaliação real, mas incômodo bastante para não serem ignorados. O que eles querem? Vitor deu de ombros. Disseram que é apenas um aviso. Revirei os olhos. Isso era clássico. Eles queriam testar os limites, ver até onde podiam ir antes que alguém colocasse um ponto final nisso. Henrico vai falar com eles? Vai mandar que mandem se fuder. Mas de um jeito educado. Soltei uma risada curta. E se não entenderem a mensagem? Então alguém vai ter que fazer eles entenderem. Bebi o resto do meu drink e deixei o copo no balcão. Vamos ver como termina. Saímos pelo corredor lateral, onde os seguranças já estavam posicionados. Assim que colocamos os pés lá fora, vimos os 2 homens encostados no carro preto, esperando. O mais alto sorriu ao nos ver chegar. Não precisam nos receber com tanta atenção, senhores. Só viemos conversar. Vitor respondeu antes de mim. Então conversem e desapareçam. O Romano sorriu mais. Henrico devia tomar mais cuidado. O que aconteceu com o carregamento foi uma pena, não acha? Carregamento. Agora fazia sentido. Eles estavam cutucando, insinuando que tinham algo a ver com uma carga roubada semanas atrás. Eu ri. Se vocês querem provocar, precisam ser mais criativos. O outro homem, mais baixo e calado, bufou. Só estamos dizendo para ele ficar atento. Vitor deu um passo à frente, inclinando-se ligeiramente. E nós estamos dizendo para vocês aproveitarem que ainda tem um carro para ir embora. Houve um silêncio. E então, eles riram. Como quiserem. Mas avisem ao Henrico que mandamos lembranças. Os 2 entraram no carro, deram partida e desapareceram na noite. Soltei um suspiro e passei a mão pelo rosto. Isso foi só uma provocação barata. Vitor concordou. Mas que precisa ser respondida. Assenti. Com classe. Ele riu. Sempre.
E com isso, voltamos para a festa, como se nada tivesse acontecido. Porque, no fim das contas, isso era só mais uma noite no mundo em que vivíamos. Pensamentos perigosos, Vitor Caruso. A festa já estava se dissolvendo. O salão, antes cheio de risos, música e taças tilintando, agora era só um resquício do espetáculo. Alguns convidados ainda permaneciam, arrastando conversas ao longo da madrugada, mas os que importavam já haviam partido ou estavam trancados em suas próprias negociações silenciosas. Eu deveria estar indo embora também. Mas ela ainda estava ali. Nicole. Encostada em um dos balcões, os dedos desenhando padrões invisíveis na taça de champanhe que já deveria estar vazia há muito tempo. Eu não deveria estar pensando nela. Não daquele jeito. Mas ali estava eu, observando-a, imaginando o que passava por sua mente. O que ela queria, o que a fazia se misturar tão facilmente com um mundo que não era o dela. Ela brincava com perigo, e o pior de tudo. Ela sabia. Era diferente das outras mulheres que tentavam se aproximar desse universo. A maioria queria status, segurança, poder pelo reflexo dos homens que comandavam tudo. Nicole queria algo mais. Queria sentir o jogo de verdade. E isso me intrigava. Ela não pertencia a esse mundo. Mas queria pertencer. E esse tipo de desejo costumava ser fatal. Luca também percebeu. Eu vi nos olhos dele cada vez que ela o testava. Ele lutava contra isso, contra a forma como ela entrava e saía do alcance dele sem nunca ficar tempo suficiente para que ele tomasse uma decisão. Ele tentava resistir. Eu estava tentando decidir se queria resistir. Porque se havia uma coisa que aprendi nesse jogo, era que certas mulheres não passam despercebidas. E Nicole não era do tipo que alguém simplesmente esquecia. Então a pergunta era simples. Eu a esqueceria. Ou me aproximaria mais? Entre dois mundos, Nicole. A porta do apartamento se fechou atrás de mim com um clique seco, e a escuridão familiar do meu lar me envolveu. Permaneci parada por um momento, sentindo o silêncio pesar ao meu redor. Era como se eu ainda carregasse resquícios daquela noite, o perfume sofisticado do salão, os murmúrios de conversas sigilosas, os olhares carregados de poder e perigo. Mas aqui, no meu mundo real, tudo era banal. Os mesmos móveis comuns, os mesmos pratos por lavar na pia, as contas esquecidas no balcão. Um contraste ridículo com a grandiosidade de onde eu estivera há poucos minutos. Aquela não era minha vida. Ou talvez fosse. Mas não era a que eu queria. Soltei um suspiro cansado e arranquei os brincos, largando-os sobre a mesa. O brilho das esmeraldas refletiu a luz fria da luminária, um lembrete cruel do que eu poderia ter. Do que eu queria ter. Caminhei até o quarto, meus passos descalços ecoando pelo chão de madeira. O vestido escorregou pelo meu corpo, formando um círculo de tecido negro no chão. Abri a gaveta, troquei a peça cara por um short velho e uma camiseta larga. Uma transição cruel da mulher que eu fui naquela festa para a que eu era na realidade. Fui até o banheiro, lavei o rosto, mas quando ergui os olhos para o espelho, não reconheci meu próprio reflexo. Meus olhos ainda brilhavam. Não por felicidade, mas por ânsia. Eu estava intoxicada. Não pelo champanhe, não pelo luxo. Mas por eles. Pela adrenalina de estar perto demais do perigo. Pelo jogo que eu mesma comecei e agora não sabia como sair. Por Vitor. Misterioso, calculista, sempre à margem de tudo, esperando. Ele me olhava como se já soubesse quem eu era antes mesmo de eu saber. Como se estivesse pacientemente avaliando se eu valia o tempo dele. Um jogador experiente que não avançava sem ter certeza da jogada. E por Luca. O oposto. Um homem que não esperava. Um homem que sentia primeiro e pensava depois. Sempre em movimento, sempre alerta, como se precisasse estar pronto para uma guerra invisível a qualquer momento. Eu incomodava Luca. Eu mexia com algo dentro dele que ele tentava sufocar. E eu adorava isso. Caí na cama, os lençóis frios contra minha pele quente. Eu deveria estar cansada, mas meu corpo estava acordado. Cada fibra minha pulsava com a lembrança dos olhares, das palavras afiadas, da tensão não resolvida. A vida que eu levava antes daquilo já não fazia sentido. Trabalhar,
pagar contas, fazer escolhas seguras? Depois daquela noite, parecia um desperdício de tempo. Eu queria mais. E agora, sabendo que eu tinha a atenção dos dois homens mais perigosos daquela festa, eu sabia que teria. A única questão era, quanto isso me custaria? O homem que tem tudo, Luca. O silêncio me recebeu assim que entrei no apartamento. Fechei a porta atrás de mim e soltei um suspiro lento, sentindo o contraste entre o mundo lá fora e o espaço meticulosamente organizado onde eu vivia. A cidade ainda pulsava lá embaixo, os carros cruzando as avenidas iluminadas, a sombra se movendo entre os arranha-céus. Mas aqui dentro, no alto da torre onde eu morava, tudo era absoluto controle. Pelo menos, deveria ser. Caminhei pelo ambiente minimalista, passando os dedos pelo vidro gelado da mesa. Um reflexo exato de mim. Sem excessos, sem desordem. Eu tinha tudo. Dinheiro, poder, respeito. Aos 30 anos, já era um dos homens mais influentes da organização. Um estrategista que jogava antes mesmo da partida começar. Nunca tive pressa, nunca precisei provar nada para ninguém. Eu fazia as regras do jogo. Mas, de tudo que conquistei, havia uma coisa que ainda me escapava. Uma mulher. Não no sentido superficial, mulheres nunca foram problema para mim. Mas uma que realmente importasse. E então, sem que eu tivesse tempo para decidir se queria esse pensamento ou não, a imagem de Nicole atravessou minha mente. Insolente. Ela não fazia ideia do que estava fazendo. Ou talvez fizesse. Talvez fosse exatamente esse o problema. Ela testava os limites porque queria ver quem ousaria colocá-los para ela. E, naquele momento, eu percebi. Eu queria ver até onde ela iria. Antes que pudesse refletir mais sobre isso, um barulho alto ecoou pelo apartamento. A porta sendo aberta com força. Apenas uma pessoa faria isso. Antonella. Virei lentamente para encontrá-la parada ali, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada, os olhos faiscando ciúmes e raiva. Você acha que pode me ignorar, Vitor? A voz dela era baixa, mas carregada. Um tom perigoso, porque ela sabia que eu nunca fui um homem de ser cobrado. Mas Antonella não era qualquer mulher. Ela era a filha do Dom. E, por isso, jamais poderia ser minha. Mesmo sendo o único amor que ela já teve. Antonella, soltei seu nome como um aviso, mas ela ignorou. Ela sempre ignorava. Fechou a porta atrás de si, os saltos ecoando contra o mármore enquanto se aproximava. Eu vi como você olhava para ela. Cruzei os braços, mantendo meu olhar firme. Você viu errado. Ela riu, um som seco, sem humor. Eu vejo você há anos, Vitor. Sei quando você está interessado em algo. Não respondi, porque não havia necessidade. Ela sempre soube. Sempre sentiu. E esse era o maior problema de todos. Antonella e eu jamais poderíamos existir. Não porque eu não a desejava, mas porque ela era uma peça de negociação para alianças futuras. O Dom nunca deixaria se envolver comigo. Ela sabia disso. Mas isso nunca a impediu de tentar. Ela parou à minha frente, os olhos presos aos meus. Diga que não quer, Vitor. Silêncio. Porque eu queria. Mas não podia. Então apenas dei um passo para trás. E esse pequeno gesto fez o olhar dela escurecer ainda mais. Se você continuar brincando com ela. Não precisei que ela terminasse a frase. Ela não estava me ameaçando. Estava avisando. Nicole não era qualquer mulher. E se eu a quisesse? Se você curtiu essa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima parte promete ainda mais tensão, desejos e segredos que podem mudar tudo. Quem vai ceder primeiro? Até onde Nicole está disposta a ir? E qual dos dois mafiosos será capaz de tomar o que quer? Eu vejo você no próximo capítulo. E confia em mim, você não vai querer perder. Deixe seu comentário, quero saber o que você achou. E até lá, sonhe com encontros perigosos, olhares proibidos e promessas sussurradas no escuro. Nos vemos em breve. Ciao.